tipos abertos e motivação. A tipicidade mitigada. O que é isso? Como definir um mau procedimento, um mau comportamento, uma conduta escandalosa que seja passível de uma sanção administrativa, que vai desde uma advertência até demissão em alguns casos? Hoje nós vamos tratar desse assunto. Meu nome é Messias José Lourenço, eu sou procurador do Estado aposentado, advogado, e durante 17 anos presidi unidades e comissões processantes no Estado de São Paulo. E hoje venho trazer para vocês uma das questões mais complexas do direito administrativo disciplinar, os chamados tipos abertos. Os tipos abertos não são privilégio ou exclusivos do direito administrativo disciplinar, são reconhecidos também no direito penal a despeito do princípio da taxatividade. Nós temos crimes culposos e determinadas tipificações que são bastante vagas, genéricas. Esse fenômeno é acentuado no direito administrativo disciplinar. Nós temos determinadas fórmulas, como as que foram mencionadas, mau procedimento, mau comportamento, comportamento escandaloso, que não há uma definição, quiçá um conceito. A tipificação de uma conduta tão aberta necessariamente está vinculada à explicitação do fato, ou seja, o fato é o motivo e a sua explicitação é a motivação. Se a administração entende que uma determinada conduta se reveste de uma gravidade X ou Y, ela deverá motivar, não com fórmulas pré-estabelecidas, como, por exemplo, é uma conduta grave ou algo do gênero, mas sim com a descrição do fato em si. E a descrição do fato, repito, chama-se motivação. Então, os tipos abertos, esses tipos que nós encontramos, por exemplo, na Lei 8.112, no artigo 132, que fala em incontinência pública, ou em Belo Horizonte, no artigo 189, que fala em mau procedimento ou mau conduta. Se nós formos, Lei 11.300 de 2021, se formos para o estado de Goiás e tantos outros exemplos, mas o estado de Goiás, Lei 20.756 de 2020, perturbar a ordem e a tranquilidade do recinto. Se nós formos analisar esses tipos abertos, nós teremos necessariamente que observar o fato explicitado pela motivação. E há problemas sérios. Não podemos abrir mão, porque a complexidade do serviço público exige que haja tipos abertos, como o próprio direito penal, de forma excepcional, também recorre a esses tipos. Mas há alguns pontos, algumas questões de relevância muito grande que merecem ser observados. Como, por exemplo, a questão da impessoalidade. A impessoalidade faz com que aquele que está investigando, aquele que determina a instauração, aplicando uma pena disciplinar, haja exclusivamente à luz do interesse público. Mas empatias e antipatias poderão levar até uma tipificação diferenciada, e isso está ligado à natureza humana, está ligado à falibilidade humana. Assim, os tipos abertos podem dar margem a arbitrariedades, não só em relação ao princípio da impessoalidade, mas também em relação à proporcionalidade e à razoabilidade. Poderão, em casos extremos, levar a uma tipificação mais grave para, por exemplo, fugir à prescrição da pretensão punitiva. Então, embora não haja um reconhecimento de inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos tipos abertos, é certo que eles não podem prescindir de uma fundada e significativa motivação em cima de fatos. O tema fica um pouco ainda no ar até nós trazermos uma situação prática que eu venho apontando já a longa data. Nós vamos nos situar em tipos abertos do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 de 68. Mas isso se estende a praticamente todas as legislações disciplinares. No Estado de São Paulo nós vamos analisar 3 artigos. O 253, que diz o seguinte: aplica-se a pena de repreensão quando há o descumprimento de deveres. No 254, nós temos a pena de suspensão de até 90 dias quando há a falta grave e a reincidência também. E, por fim,
no 256, inciso 2, todos da Lei 10.261 de 68, nós temos o famigerado procedimento irregular de natureza grave. Lembrando que nós estamos analisando isso à luz de princípios como a impessoalidade, a razoabilidade, a proporcionalidade, a tipicidade mitigada. Como separar? Vamos dar um exemplo prático. Um determinado agente, policial penal, tem o dever de fechar um determinado portão de um raio às 16 horas. E ele, por negligência, por outras tarefas, enfim, ele esquece de fechar. Ele descumpriu um dever. E aí nós teríamos a tipificação de qual falta? Uma falta passível de repreensão pelo descumprimento de deveres no artigo 253 da Lei 10.268. Segunda hipótese. Ele deixou negligentemente de fechar aquele portão e, em razão do portão aberto, presos de uma ala foram conversar com presos de outra ala, o que não era permitido. Ora, nós temos um fato, motivo, que vai ser explicitado numa motivação, que vai propiciar a tipificação como falta grave do 254, passível de uma suspensão de até 90 dias. Mas vamos trazer um novo ingrediente para essa motivação. Vamos trazer um novo fato. O policial penal não fechou o portão, o preso saiu, ou os presos saíram e foram agredir outros presos. Bem, houve uma fuga. Bem, aí nós já temos um fato subsequente que, em tese, justificaria a tipificação de procedimento irregular de natureza grave, artigo 256, inciso 2, passível do quê? De demissão. Se a gente for explorar este exemplo em especial, podemos chegar até uma quarta hipótese, em que havia um conluio, um vínculo subjetivo entre o policial penal, que deixou propositadamente o portão aberto, e aqueles presos que fugiram ou, enfim, iniciaram um motim. E aí nós teríamos, na legislação paulista, a figura da demissão abrindo o serviço público. Isso não há na maioria das legislações de outros estados, nem mesmo na 8.112, que é a lei federal. Mas, enfim, nós vemos nesse rápido vídeo que os tipos abertos eles não podem ser proscritos, eles não podem ser extintos. Mas a utilização deles tem de ser feita sempre à luz do ordenamento jurídico vigente e visando o indene atendimento ao interesse público. Agradeço a atenção.